Olá, companheiros, em especial os companheiros da Casa do Caminho. Cá estamos nós mais esta vez, mais esta oportunidade, para tratarmos de um tema específico, aquele que se refere a todos nós, aquele que faz menção a nós enquanto espíritos encarnados, a nossa estada nesse planeta e a condição em que nos encontramos. Que o nosso estudo esteja envolvido naquilo que seja de muito especial, que seja proveitoso e que seja também um estudo calmo, sereno e que nos traga boas informações para que nós possamos dele tirar o melhor proveito e, como sempre, integrar tudo aquilo que é espiritualidade, essa espiritualidade amiga, participativa e colaborativa, traz para nós, para que possamos implementar em nossas vidas de relação. Neste mês de dezembro, que é um mês especial, é um mês específico, que nós tratamos do nascimento do nosso companheiro, irmão fraterno e médico de nossas almas, Jesus Cristo, nós estamos fazendo abordagens a respeito de algumas citações e, nesse momento, nós estamos estudando um livro específico que é o Livro da Esperança. E esse texto que nós vamos fazer a abordagem, tê-lo como orientador, e nós vamos lê-lo para que todos fiquem ambientados e também possibilitados de acompanhar tudo aquilo que será objeto aí da nossa dissertação, do nosso estudo. Nós temos o companheiro Emmanuel, através da psicografia e da mediunidade de Chico Xavier, esse trabalhador conhecido e incansável que está sempre entre nós, apesar de não mais na carne, mas com suas colaborações que são sem número, para que nós possamos, através dele, daquilo que ele nos possibilita, o conhecimento, o aprendizado e por força daquilo que Emmanuel nos traz, nós possamos ter acesso. E nós vamos, na data de hoje, falar da seguinte passagem: nós e o mundo. E, para tanto, tem aqui uma citação de Jesus que está lá no Evangelho de Lucas: dai e vos será dado. E, em continuidade a essa citação, nós encontramos o seguinte: vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra, onde a vossa coragem, nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais o combate? Está lá no capítulo 5, no versículo 26. E aí Emmanuel, em acréscimo, trazendo aquilo que está contido nessa passagem, acrescenta da seguinte forma: muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpas, procurando deserto para cobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, no silencioso retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humildes se façam, comem os frutos e vestem a estamenha que o mundo lhes oferece. Muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhe um precioso material em que gravam as próprias ideias e encontra os leitores que lhe compram os livros. Muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade, qual se as criaturas humanas vivessem mergulhadas em piscina de lodo. Todavia, é no mundo que adquirem os conhecimentos com que ornam o próprio verbo e acham os ouvintes que lhes registram respeitosamente a palavra. Muitas pessoas dizem que o mundo é anto de perdição, em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto,
É no mundo que receberam o regaço materno para tornarem um arado da experiência, e é no mundo que se nutrem favoravelmente a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. O mundo, porém, obra-prima da criação, indiferentes às acusações gratuitas que lhe são desfechadas, prossegue florindo e renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bizonhice das mentes infantis reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. O espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. O companheiro Emmanuel traz para a gente esse texto para análise e reflexão, tendo por base o título que já foi lido, mas nós vamos ressaltar e enfocar: Nós e o Mundo. Porque nós somos criaturas de Deus. Nós somos aqueles que estamos, nesse momento, encarnados na carne, nós encarnados, buscando o progresso na condição de seres materializados que tomamos esse corpo físico para prosseguirmos em nossa jornada evolutiva. E, para tanto, nós trilhamos um caminho, e esse caminho é aquele traçado pelo nosso Pai, justamente com vistas ao nosso melhoramento, ao nosso progresso e à nossa perfeição. E nesse momento em que estamos aqui no mundo, nesse mundo, nessa condição, essa condição materializada, essa condição em que nos submete e sujeita a tantas coisas, muitas delas das quais nem gostaríamos de suportar, nem gostaríamos de estar passando, é exatamente aquilo que temos por necessidade e é exatamente aquilo que a misericórdia do Pai nos confere, justamente para que a gente construa e consiga alcançar tudo aquilo que está proposto para nós quando estivermos diante da felicidade. Ou seja, esse momento em que nós nos encontramos, tomados de muitas situações que nos fazem, inclusive, olhar, pensar e, às vezes, chegarmos a conclusões equivocadas que Deus, esse nosso Pai de amor, inclusive, nos deixou de mão. Inclusive, não mais preza, cuida e zela por nós. Porque entendemos que diante de tantas provações, diante de tantas dificuldades, diante de tantas intempéries, nós não nos encontramos abraçados e sob os cuidados do nosso Pai. Mas vejam bem, esse mesmo Pai é esse Pai de amor e misericórdia que nós a todo momento ressaltamos. Principalmente, vejam bem, principalmente nós na condição de espíritas, nós na condição de já conhecedores da doutrina espírita, essa doutrina que nos foi trazida por esse irmão generosíssimo, Jesus Cristo, e aniversariante do mês, justamente para que nós nos assenhorássemos
de tudo aquilo que nos é necessário para a nossa caminhada segura a caminho da luz e a caminho da perfeição. Então, quando nós nos encontramos tomados desses pensamentos, que são pensamentos bem próximos de um naufrágio, né? De uma condição de sucumbência mesmo, por desacreditar em tudo aquilo que nos é necessário trilhar e vivenciar para que ali na frente sejamos e estejamos mais fortalecidos e mais tomados de tudo aquilo que a experiência nos traz e que também provocará essa alegria e essa felicidade. Quando estamos tomados desse sentimento menor, o primeiro passo a ser dado é pensarmos no Pai. O primeiro passo é nos vermos na condição de filhos desse Pai amantíssimo e amorosíssimo, que certamente não nos quer ver sofrendo. E aquilo que temos hoje como sofrimento, aquilo que temos hoje enganosamente e enganadamente como aquilo ou algo que nos levará a uma derrocada total, é justamente o que necessitamos para sermos esses vitoriosos, esses potentosos que chegarão à linha de chegada com um largo sorriso e tomados de plena felicidade. Nós vimos aqui no texto de Emmanuel, em que ele ressalta primeiramente aqueles que falam que o mundo é poço de tentações, culpas, e buscam o isolamento, buscam a solidão, buscam, acima de tudo, a condição solitária em que acreditam que, dissociados de tudo aquilo que o homem vicioso e viciado tem, proporciona e, inclusive, faz chegar a tantos outros, que em se separando, em se isolando, em buscando refúgio na solidão, eles estarão melhores. Nós mesmos, né? Quando eu digo eles, na verdade, estamos falando de todos nós, que dessa forma pensamos, que dessa forma agimos, tomados de um sentimento, de uma falsa ideia, que quando nos afastamos dos nossos iguais, verdadeiramente encontraremos a paz. E é justamente o contrário, né? É justamente quando nós nos aproximamos, quando nós exercitamos um olhar reto, um olhar atencioso, e que nos levará ao entendimento, que nos levará a tudo aquilo que nos faz reconhecer ainda viciosos, é que nós nos entenderemos e, a partir daí, praticaremos tudo que for necessário e possível para que a gente possa se vencer. Temos sempre uma falsa sensação de que o outro, tantos outros, são os responsáveis por derrocadas morais individuais e coletivas que nos abarcam e que nos tomam e que nos causam, inclusive, esse mal-estar que provoca rancores, que provoca mal-estar de toda ordem, que mexe com nossas emoções, e aí não importa que função eu tenha nesse momento enquanto encarnado, posso ter uma função religiosa, posso ter uma função artística, posso ter uma função pedagógica, ou tantas outras funções. E ainda assim, tomado desse falso sentimento, eu me valho dessa função para fazer chegar o meu desânimo e desencorajar tantos outros companheiros, tantos outros irmãos, alegando, inclusive, que esse mundo não tem mais jeito, que o homem
não tem mais jeito. Ou seja, que nós não temos mais jeito, em razão das atrocidades, em razão das perversidades, que nada mais são que práticas do desamor, nada mais são que práticas do egoísmo, nada mais são senão práticas que nos fazem desacreditar de nós mesmos diante dessa nossa caminhada rumo à luz. Mas vejam só que interessante. Se não fosse esse outro companheiro, tantos outros companheiros, como é que nós nos reconheceríamos diante desse contexto? E nós estamos falando de uma vida em sociedade. Estamos falando de uma vida em que nós, gregários, somos seres gregários, precisamos uns dos outros para desenvolvermos tantas aptidões, a desenvolvermos tantos conhecimentos, tantos olhares, inclusive, e via de regra, naquilo que se refere a nós mesmos. Querem um exemplo? Como nós nos reconheceríamos egoístas sem o outro, teimosos sem o outro, implicantes sem o outro? Em contrapartida, como nós nos reconheceríamos generosos sem o outro, solidários sem o outro, fraterno sem o outro? Percebem a necessidade da vida em sociedade? É tão somente através do outro que eu me reconheço. E por que isso se dá? Exatamente para que eu, nessa condição de espírito a caminho da luz, a caminho da perfeição, saiba exatamente o ponto que deve ser revisto, que deve ser objeto da minha atenção, que deve ser objeto de modificação e de uma vontade firme e rígida da melhora e da modificação. E nós estamos no mundo exatamente para, primeiro, esse reconhecimento. E a partir desse reconhecimento, a modificação, através de boas práticas, através de um desenvolvimento de um olhar, principalmente, para o legado do aniversariante do mês, Jesus Cristo, e que, tendo nele esse exemplo e esse paradigma, eu tenha não só força suficiente, mas também determinação suficiente para que tudo seja alcançado tal qual como pretendido por mim. Quando pensamos em Jesus, o que nos vem primeiramente à mente é que esse irmão tudo podia, tudo era capaz de realizar, que era um companheiro santificado, que era um companheiro que merecia tudo aquilo que fosse da melhor proposta do Pai, mas quando conseguimos enxergar isso, e até nos colocamos numa condição de muita distância de Jesus, hein? Quando na verdade o que queremos é uma proximidade, né? Mas quando nós fazemos isso e colocamos Jesus nessa condição de privilégio, nós esquecemos que o companheiro chega entre nós através de uma condição extremamente humilde, que tem pais comuns, que tem uma vida comum, em regiões, inclusive, muito pobres e dominadas, e que mesmo assim, com o empenho da sua vontade e com o empenho daquilo que lhe foi entregue para o desenvolvimento, ele consegue chegar ao seu objetivo. Mas chega ao seu objetivo sofrendo,
chega ao seu objetivo sendo desprezado por nós, ignorado por nós, e que naquele momento extremo em que ele é levado à cruz, ainda assim, no exercício da sua perfeição, ele pede perdão ao nosso Pai, ao Pai de todos nós, e justamente para que nós fôssemos absolvidos dos nossos pecados, tendo por base a melhor postura diante do conhecimento que ele nos legou. Mas mesmo assim, nós ignoramos uma série de coisas e colocamos Jesus nessa condição santificada. E aí nós nos distanciamos dele quando dizemos: ah, mas era Jesus, ele podia, ele era capaz, esquecendo-nos que todos somos irmãos e que todos estamos habilitados à mesma condição de Jesus. Mas para isso, nós temos que vivenciar tudo que o mundo nos propicia. Se estamos nessa condição de imperfeição, se estamos na condição de aprendizado e se estamos diante dessas dificuldades que ainda se apresentam diante de nós, é por pura necessidade nossa. É exatamente para que nós possamos nos reconhecer, exatamente para que nós possamos entender que tudo isso só passará efetivamente com as nossas propostas alcançadas, atingidas, desde que sejam propostas pautadas em tudo aquilo que temos que obedecer rumo à nossa meta, que é a felicidade. O mundo é repleto de companheiros imperfeitos como nós. E se quisermos motivos para reclamar, esses não nos faltarão. Se quisermos motivos para nos lamentar, esses não nos faltarão. Mas se quisermos boas orientações, se quisermos inspirações, e se quisermos, de fato, nos voltar para a melhora que será não só nossa, essa melhora que será de todos, através do exemplo que eu posso dar, assim como deu Jesus, através daquilo que eu posso levar através da minha boa vontade, e tudo aquilo que eu posso contribuir verdadeiramente da melhor forma, através da implementação daquilo que eu já acredito e tenho como real. Vejam só os olhares, né? Como eles podem ser direcionados para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu pretendo e para aquilo que eu busco. Se eu entender, nesse momento, de olhar para aquilo que não nos é favorável, aquilo que não é bom e aquilo que é prejudicial, certamente eu tenho uma direção. Mas se eu entendo de olhar num caminho oposto, e se eu entendo que nesse momento a prática de tudo aquilo que já me é de conhecimento é possível, eu tenho uma outra direção, que certamente é a direção da luz, é a direção da perfeição, é a direção da melhora e do aproveitamento de todos e para todos. Então, quando nós falamos do mundo e quando nós falamos da vida social, nessa vida de sociedade em que todos nós estamos inseridos, que fique claro que quando tomamos a direção do insulamento, do isolamento, da solidão, nós estamos caminhando na contramão da lei. Nós não estamos fazendo nem tirando bom proveito daquilo que nos é disponibilizado, dos talentos que nos foram ofertados e tudo aquilo que eu posso fazer em favor não só de mim,
mas em favor e benefício de todos, observando também que o tempo é o tempo de Deus, porque vocês sabem que nós somos ansiosos, nós somos apressados, nós somos aqueles que queremos a resolução e essa amostragem de tudo no nosso tempo. E eu começo a entender um pouquinho das leis naturais hoje, eu começo a entender um pouquinho da lei de sociedade em relação ao processo de fraternidade e já quero que tudo caminhe na direção do que eu penso, que eu já sei. Muito embora o meu aprendizado já seja mínimo, eu estou só começando a entender, mas eu já quero aqueles resultados que estão segundo o meu entendimento, em conformidade com tudo que eu já sei, quero e posso praticar e ofertar. Não é dessa forma, evidentemente. E nem o nosso conhecimento é tamanho para que as nossas práticas já sejam as melhores e para que nós sejamos esses transmissores daquilo que já pensamos ser o melhor comportamento, ou a melhor palavra, ou a melhor direção a ser ofertada. Nesse momento, nós estamos no aprendizado. E é exatamente essa vida social, esse contexto social que nos coloca diante de companheiros diferentes, com ideias diferentes, com posturas diferentes, com dinâmicas diferentes, por uma série de circunstâncias que podem ser regionais, que podem ser climáticas, que podem ser as mais variadas possíveis, e que fazem com que esse pensamento, esse entendimento seja diverso do nosso. E é exatamente nessa vivência, diante desse contexto social, inclusive o familiar, hein? Não esqueçam. Não esqueçam. Inclusive o familiar, em que muitas vezes somos colocados num seio familiar com companheiros que têm uma outra caminhada, que têm uma outra experiência, e que são espíritos como nós, buscando. E quando nós estamos inseridos nessa célula familiar, diante de tantas diferenças, lá estamos nós nos insurgindo diante de tudo aquilo que poderia e deveria ser proveitoso para a nossa caminhada. E é exatamente aquilo que é de nossa necessidade para que nós possamos atingir aquele objetivo que falamos antes, aquela condição de melhoramento que já ressaltamos. E é exatamente essa vida social que nos colocará diante de tudo que é necessário para o nosso melhor aproveitamento e para o nosso progresso espiritual. Somos nós, espíritos imperfeitos, nesse mundo, diante do mundo, diante de agrados e desagrados, mais desagrados do que agrados, mas que certamente temos um exemplo firme, propositado, e que esteve entre nós fisicamente, e que nesse momento é o nosso governador, que nesse momento é o nosso paradigma, e aquele melhor orientador que temos para seguirmos numa caminhada segura, numa caminhada rumo à felicidade, e que certamente, por ser o nosso pastor e por ser aquele que está em alinho com as vertentes, as ideias, os pensares do nosso Pai Maior, muito tem para contribuir com tudo isso que almejamos. Sejamos firmes, propositados, crédulos de que tudo que temos nesse momento, tudo que o nosso mundo nos oferta, é o que é de nossa necessidade para esse progresso que já começamos a alavancar. Sim, mas que possamos fazê-lo da forma certa, da forma correta, tendo por base tudo aquilo que essa doutrina espírita, essa doutrina dos espíritos traz para nós, nos enxerta e nos acrescenta com orientações seguras, com tantos benfeitores como Emmanuel,
trazendo para nós tudo que é possível de entendimento, mas também para que exatamente a nossa trilha seja uma trilha, uma caminhada segura, e que nós possamos crer nisso. E que o mundo não nos vença. Que nós possamos vencer o mundo. E é por isso que estamos aqui. E quando Jesus diz, porém, que vos retirais do mundo para ele evitar as seduções e viver no isolamento, é um grande erro, é exatamente para que a gente perceba que esse companheiro, esse divino companheiro e irmão, diz para a gente que esse mundo é um mundo de relações e que nós precisamos dessas relações e que nós estamos aqui sob a égide e o controle do nosso Pai. Não há erro, não há equívocos e não há, por força disso, motivos de lamentação, resignação, força, sem acomodação, para que tudo possa se mostrar melhor diante desse caminho que temos a trilhar. Que a paz do nosso Mestre Jesus, esse aniversariante do mês, esteja conosco e que nós possamos presenteá-lo com tudo aquilo de melhor que certamente fará com que o presenteado sejamos nós, através de tudo que o nosso irmão pode receber e fazer voltar para nós. Que a paz desse querido mestre, querido e aniversariante esteja conosco, que Jesus cada vez nos preencha muito, muito, muito naquilo que é de nossas necessidades e que o nosso Pai maior esteja sempre à frente de tudo que seja necessário para que a nossa caminhada seja segura, firme e vitoriosa, com uma luz e a